Eu gostaria de compartilhar agora com você que frequenta alguma igreja, que é membro de algum lugar, né? Você que tem um grupo de oração, ou você que vive em um meio, né, cristão, está na obra. Eu gostaria de meditar com você agora para que você identifique as características do espírito de Jezabel. Porque sabe o que acontece? Quando nos referimos dentro da igreja ao espírito de Jezabel, muitos acham e levam diretamente ao espírito de prostituição. Sim, também, porque Jezabel, ela usava os seus atributos físicos, a sua beleza, para conquistar outras pessoas e conquistar o que ela queria. Sim, é também associado à prostituição. Mas não é só isso. Olha o que interessante essa meditação que vamos fazer agora com vocês para finalizarmos essa live. Preste muita atenção e anote agora no seu caderno, tá bom? Características de Jezabel dentro da igreja. Então agora já não estamos falando do mundo externo, estamos falando de Jezabel, o espírito de Jezabel dentro da igreja, né? O primeiro, então, é o que dizem em 1 Reis 9, né? A prostituição. Vaidosa e conquistava seu interesse pela sedução. Na Bíblia, o termo prostituição tem o significado de infidelidade, tanto conjugal como espiritual. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, ela está se prostituindo, segundo a Bíblia. Existem muitos membros infiéis na igreja onde congregam, e pessoas assim, elas pulam de galho em galho, onde vai procurar um pastor que faça a sua vontade e esteja de acordo com o seu erro. E quando não satisfeitas, criam intrigas para que a sua liderança seja prejudicada. Então, esse é o primeiro espírito de Jezabel, a prostituição. Não só a prostituição sexual para conseguir o que quer, mas também a prostituição da infidelidade, porque na Bíblia a prostituição, ela também se refere, ela é referida, ela é comparada, melhor dizendo, à infidelidade. E existem muitos membros da igreja que não se prostituem e inclusive recriminam aqueles que se prostituem sexualmente, mas fazem o mesmo com a sua infidelidade. Infidelidade no falar, no agir, nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua comunhão com Deus. Eles são infiéis em tudo e se julgam melhores que aqueles que de repente são prostitutos, vamos dizer assim, físicos, né, sexuais. Então, o que acontece? Quando ela não está satisfeita com a forma daquela igreja, né, da conduta daquela igreja, ela resolve sair, fica pulando de galho em galho, porque ela quer, na verdade, que aquele profeta faça a vontade dela, né? Mas, na verdade, quando isso não acontece, ela quer, de qualquer forma, que aquela liderança, aquele lugar seja prejudicado, né? Mas ela vai cair do cavalo, né? Porque a obra é do Espírito Santo. Então, esse é um espírito de Jezabel, tá bom, gente? Vocês têm que ficar bem atentos ao espírito de Jezabel nos dias atuais, tá? A segunda característica do espírito de Jezabel é a idolatria, né? Ela fazia cultos a ídolos e idolatria. A idolatria, eu escrevi aqui para vocês, vai muito além do culto a ídolos, né? Ela adorava Baal e Aserá. Só que a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração. Então, tudo aquilo que você adorar, que não seja Deus, seus filhos, tudo, qualquer coisa, seu trabalho, seu carro, pessoas ao seu redor, tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração é idolatria. Esse é um espírito de Jezabel, tá? Dentro da igreja. 3. Manipulação para o que é mal. Mulher manipuladora, insensata. Você, mulher, que está ouvindo essa live, sabe o que significa insensata? Procura aí no dicionário, você vai ver, né? A grosso modo, é uma palavrinha meio feia, né? Mas eu vou compartilhar aqui porque de repente você não sabe. Uma mulher insensata é uma mulher burra. E burra não no contexto de inteligência humana, burra no contexto espiritual, né? Ela é insensata, ela convenceu o seu marido a praticar o que era mal e fazer o que era mal. Além disso, ela era invejosa e mandou matar Nabote para ficar com as suas terras.
só porque Acabe queria o terreno dele, né? Ela queria o lugarzinho, né, ali de Nabote, né? Uma pessoa manipuladora, ela sabe que está errada, mas trai e convence a outras, assim como Jezabel fez com seu esposo, para conseguir o que quer e o que acha que é certo. Ou seja, essa mulher manipuladora existe nos dias de hoje, né? Ela convence os outros, ela convenceu o seu esposo, né? Em vez de influenciar para o que é bom, ela convenceu para o que era mal, né? Porque ela queria mandar, achando que aquilo que ela estava fazendo era o certo, né? Porque ela falou assim, eu sou rainha? Como assim? Eu tenho direitos. Eu sou rainha aqui nesse lugar, eu vou pegar essa terra sim, claro que vou. Vou fazer do meu jeito. Eu vou matar esse Nabote, ele vai ver só. Eu vou ser dona dessa terra. Só que ela até conseguiu a terra, só que não desfrutou daquela terra, né? Assim é nos dias de hoje. Quem planta maldade, vai colher maldade. Você pode até conquistar um cargo no seu trabalho, pisando nos outros. Pode, isso acontece. Você pode até conquistar um cargo de importância numa empresa, a confiança do seu patrão, pisando nos outros, falando mal dos outros. Mas o seu tempo é curto. É curto, pode ter certeza disso. As consequências vêm, gente. O que a gente planta, a gente colhe. O que a gente faz, a gente paga. Além de pagar aqui, fora no mundo do porvir, né? Senão não nos arrependemos das nossas más atitudes e conduta, né? E aí, então, ela ainda se vinga, né, de quem não quer fazer a sua vontade, como no caso de Jezabel, e querem mandar e desmandar como se tivessem algo de direito sobre a igreja. Então, mais um espírito de Jezabel aí para você entender, assim como foi o espírito que aconteceu na época dela, né? A quarta e última diz assim: perseguição. Olha só, gente, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Presta bem atenção, hein? Qualquer semelhança é mera coincidência. Diz assim: essa mulher tinha prazer em perseguir os profetas de Deus, apenas porque iam contra aquilo que ela acreditava ser certo. Mais uma vez, né? Ela acreditava ser certo. Ai, meu Deus, que coisa. E ela tinha o poder de convencer a outros de sua maldade. Muitos profetas morreram por causa dela. E outros, como Elias, foram ameaçados por ela. Pois Elias falava a verdade e não se dobrava diante dos querer dela. E não falava o que Jezabel queria ouvir. Elias não se dobrava aos caprichos de Jezabel. E isso aí irritava. Percebemos isso nas igrejas hoje em dia. Pessoas com esse mesmo espírito que perseguem os próprios irmãos. O espírito de Jezabel age dentro da igreja. E isso é uma estratégia de Satanás muito antiga para enfraquecer a igreja de Cristo. Por isso, muito cuidado ao escutar e se deixar persuadir por pessoas que fazem intrigas e se levantam não só contra o líder, mas principalmente contra toda a igreja. Essas pessoas que causam intrigas e perseguem a igreja têm o mesmo espírito de Jezabel. Ainda que vocês, muitos de vocês que vão escutar, né? Porque depois tem aqueles que vão escutar. Não vê agora, mas vê depois, né? Que eu sei. Ainda que não acredite, esse é o espírito de Jezabel. Não precisamos concordar com tudo que vemos na igreja, mas não podemos causar divisões e dissensões. Não é assim que o rebanho é dirigido. Para isso, existe o profeta, assim como Elias, ou seja, existe um homem de Deus para dirigir aquele povo, né? Nesse caso era Elias para dirigir o povo de Israel. Então não é Jezabel, não é Acabe, né? Para os planos espirituais, ali existe um profeta sim. O fim da vida de Jezabel foi terrível, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Nós temos que orar, né, por essas pessoas e nós temos que ter cuidado, né, com aquilo que escutamos, com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, para que o espírito de Jezabel não venha
com consequências severas em nossas vidas também, né? Nossas atitudes erradas.